Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Mulher Pode. Que alegria poder contar com você que está aí do outro lado, sempre acompanhando os nossos episódios. Eles vão ao ar sempre a cada 15 dias. Para quem não me conhece e para quem conhece também, eu sou Nédia Alves, comunicadora desde os 11 anos de idade, apresentadora, criadora de conteúdo nas redes sociais, palestrante e, para falar a verdade, uma das coisas que eu mais gosto é ser uma grande incentivadora de pessoas. E como é gratificante saber que nós estamos contribuindo de alguma forma com a sua jornada de autoconhecimento, você que está aí nos acompanhando do outro lado. Bom, antes de qualquer coisa, eu já quero pedir para você curtir e se inscrever aqui no nosso canal. É importante quando você faz isso, porque aí o YouTube, ele entende que é um conteúdo relevante e você, mesmo que de forma indireta, você acaba contribuindo para que o conteúdo chegue até outras pessoas. Além disso, estamos também em todas as outras plataformas digitais. Hoje, nós vamos conversar com a doutora Carmelita Botelho. E o nosso tema de hoje, ele é o aumento dos casos de câncer. Nos últimos anos, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e outras instituições de saúde têm relatado um aumento significativo nos casos de câncer. A projeção é de que o número de diagnósticos continue a subir nas próximas décadas. Para conversar sobre isso, acabei de falar, nós temos aqui como convidada a doutora Carmelita, que é oncologista. Antes de começar a fazer as perguntas, doutora Carmelita, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Nédia. É sempre um prazer a gente poder conversar com mulheres e trazer informações relacionadas à saúde pública, à saúde da mulher, da população em geral. Eu também entendo que é nosso dever, enquanto prestadores de serviços relacionados à saúde, informar, né? Então, a informação faz parte desse cenário de cuidado, né? A informação, doutora Carmelita, ela liberta, principalmente no mundo em que nós vivemos hoje, que é o mundo das redes sociais, onde muito conteúdo é compartilhado sem responsabilidade. São muitas fake news. Então, hoje, quando nós estamos aqui falando sobre câncer, para começar, existem pessoas que não querem nem parar para conversar sobre o câncer. Como se fosse atrair para a sua vida o câncer porque você está falando sobre aquele assunto, onde é totalmente o contrário. É justamente por causa da informação, do máximo de informação que você tem sobre aquela situação, que vai fazer você saber lidar com a situação, se vier a acontecer com você ou com pessoas próximas a você. Não é isso? Exatamente. É interessante porque quando nós vamos assim fomentar mesmo a ideia da prevenção, do diagnóstico precoce, não raramente a gente escuta das pessoas no consultório ou familiares acompanhantes que preferem não descobrir que tem uma doença grave, que tem medo de descobrir uma doença grave e não saber o que fazer com ela. Então aí a gente já vai para uma outra vertente, né? O quanto o medo pode paralisar essas pessoas ao invés de abrir portas, né? Os números eles vão mostrando para nós a cada 2 anos que o diagnóstico precoce de fato salva vidas. Salva vidas. Tem uma pergunta que diz assim: doutora, na sua opinião, quais os fatores para esse aumento tão absurdo de casos? Ao que poderia ser atribuído? Porque hoje não tem mais nem questão de idade, Não, nem de gênero. São crianças, são jovens, são adultos, são idosos. perfeito. Eu acredito, e cientificamente falando, né, existem 3 vertentes que podem justificar esses 3 pontos. Uma primeira vertente é associada ao aumento do número do diagnóstico. Então, assim, as pessoas hoje têm mais acesso aos exames, têm mais acesso a unidades de saúde básica, que são a porta de entrada da pessoa, da família, para as unidades superiores relacionadas à saúde. Então, o aumento do diagnóstico faz os números aumentarem. Um segundo ponto é o fato de que a vida das pessoas, os hábitos de vida, uma alimentação que acaba saindo daquilo que deveria ser o mais natural possível para que seja o mais industrializado, o mais condimentado, o mais recheado de conservantes. Isso é o segundo ponto
que faz jus a esse aumento do número de câncer. Ah, a atividade física também é fundamental na prevenção. Então, quando a gente associa hábitos alimentares e atividade física como hábitos saudáveis, a gente consegue reduzir o número de câncer em 30%. Então, hoje, nessa rotina mais frenética das pessoas, o tempo ele é muito pequeno para que a gente consiga cozinhar mais em casa, consiga dar prioridade para alimentos mais naturais, porque não se tem tempo para isso. Então, assim, o tempo também impacta nesse sentido. E as questões genéticas também, elas são importantes. Quando a gente Contribuem de alguma forma, contribui. né? Na verdade, contribuem não efetivamente quanto os hábitos de vida. Então, por vezes, as pessoas têm a ideia de que o fator genético ele é preponderante. Não necessariamente. As alterações genéticas, elas contribuem em cerca de 5 a 10% dos casos de câncer. Enquanto que os hábitos de vida, os hábitos alimentares, hábitos menos saudáveis podem contribuir cerca de mais de 30%. Mais de 30%. Então, essa importância a gente precisa dar para os nossos hábitos. Recentemente eu estive, inclusive, acompanhando um conteúdo que falava sobre isso, e era uma nutricionista. Ela falava sobre o câncer e uma pessoa fez uma pergunta, disse assim para ela: existe uma alimentação diferenciada? Qual alimentação é indicada para você se prevenir do câncer ou tratar, para você que está em tratamento? E ela foi muito, muito feliz na resposta, porque é aquele óbvio que precisa ser dito. Ela disse: olha, é a alimentação que todo ser humano deveria fazer desde que nasceu. Não existe nada de especial. É você comer mais frutas, mais legumes, é você parar de abrir embalagens e descascar os alimentos, é você praticar uma atividade física. Então, doutora, é tão simples que eu acho que é por isso que as pessoas não levam a sério, será? Ficam esperando uma fórmula mágica? Exatamente. A gente é cultural. Nós do Ocidente, nós temos por hábito uma estratégia que foge um pouco da prevenção. Nós fomos criados numa cultura de tratar os eventos a partir do momento que eles acontecem. Então, inclusive economicamente, quando a gente vai fazer as contas, sai muito mais barato quando a gente previne do que quando a gente vai remediar. Né? Mas isso é uma cultura ocidental. A partir do momento que a gente começar a transformar essa cultura para a prevenção, a gente vai conseguir melhorar os resultados. E você sabe que eu gosto de ler muito sobre nutrição. Fiz recentemente uma pós-graduação em nutrologia oncológica para trazer para a oncologia Importantíssimo. a adesão a outras formas de suplementação, dentro daquilo que o tratamento oncológico suporta, obviamente. E o que a gente lê muito também a gente pode trazer para o Brasil. O prato do brasileiro, que é um prato bem colorido, ele supre totalmente as necessidades nutricionais. Então, porções de carboidrato, porções de proteína, das verduras, dos legumes, inclusive as frutas, né? Então, que contém as fibras. Exatamente. A gente lê, que eu li muito, eu achei bastante interessante. As frutas são a sobremesa que Deus deixou pra gente. Isso. Então, é só a gente ter um tempinho para a gente parar um pouco mais e tentar organizar um pouco mais a nossa Doutora rotina. Carmelita, falando aí sobre essa correria do mundo moderno, quem não arruma tempo para cuidar da saúde, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. É uma pena, mas é um fato. É uma pena. É. Mas, infelizmente, muitas pessoas elas só puxam as rédeas, elas só se colocam como prioridade quando a coisa já está acontecendo. Ô, Nédia, e você sabe que como isso é desafiador, a gente tentar virar a chave no paciente. Então, quando o paciente chega para a gente com um diagnóstico de uma doença grave como câncer, a gente precisa mostrar para ele que aquele momento é o momento que ele precisa, de fato, virar a chave. Que tudo aquilo que ele vinha fazendo antes não estava tão bom assim. Porque se tivesse, de Não teria repente, acontecido poderia ter sido de uma outra forma. Então, essa virada de chave também do paciente é desafiador. Qual é uma grande vantagem que a oncologia, enquanto especialidade, tem para oferecer para esses pacientes? Nós somos uma especialidade que não anda só. Nós precisamos da equipe multidisciplinar junto com a gente para poder prestar uma assistência para esse paciente por completo. Então, não existe oncologia sem nutrição.
Não existe oncologia sem enfermagem. Não existe oncologia sem fisioterapia. Não Sem existe psicólogo. sem psicólogo. Então, a gente precisa de toda essa estrutura da equipe multidisciplinar para dar um suporte de tratamento e participar da jornada do paciente durante todo esse processo. Doutora, a poluição ambiental e a exposição a substâncias químicas, elas também contribuem para o aumento dos casos de câncer? Muito. Essas substâncias químicas, elas estão muito relacionadas ao desenvolvimento do câncer de pulmão. Então, o câncer de pulmão é uma realidade importante, principalmente entre os homens, que fazem uso também do tabagismo. Por que eu foquei nos homens? Porque quando a gente evidencia câncer de pulmão nas mulheres, em alguns tipos histológicos específicos, eles estão mais associados à mutação genética. Enquanto o homem, eles estão mais susceptíveis ao desenvolvimento do câncer de pulmão a partir dos eventos ambientais no qual ele está inserido, né? Essa sua fala acaba me fazendo lembrar, porque meu pai acabou falecendo agora em dezembro e justamente foi por causa do câncer. Ele descobriu já num estágio avançado, ele descobriu mais ou menos ali no meio do ano, por exemplo, e ele foi uma pessoa que bebeu por muitos anos, mais de 30 anos, e fumou. Inclusive, nos últimos dias de vida, ele continuava fumando, doutora Carmelita. E por vezes eu questionei, mas aí eu fui até repreendida por pessoas da minha família que disseram, pessoas não, até minha própria mãe, ela disse, olha, ele já está nas últimas. Tirar dele isso aí é piorar a situação. Então eu não tinha mais o que fazer, não é? Se fosse uma coisa preventiva, tivesse descoberto no início, aí sim poderíamos trabalhar a mente dele para que a gente pudesse criar novos hábitos. E uma coisa interessante que aconteceu, que eu gostaria que você me respondesse, porque eu fiquei com essa dúvida. Nós chegamos a fazer a cirurgia dele. E algumas pessoas diziam, olha, se fizer a cirurgia, vai mexer no que está quieto, ele vai acabar partindo mais cedo. De fato, isso aconteceu. Mas foi realmente por causa da cirurgia? Veja, Ou é relativo? eu acho que isso é muito relativo. Existem cirurgias e cirurgias não relacionadas, por exemplo, à habilidade técnica do cirurgião. A habilidade a gente não questiona nesse sentido. Isso. Mas existem cirurgias que elas são capazes de fazerem ressecções completas do tumor. E existem cirurgias em que você não consegue fazer essa ressecção completa do tumor. No caso dele já estava espalhado. E aí o que acontece? Você retira grande volume de doença. E qual é a característica principal do câncer? Bem simploriamente explicando, existe um desenvolvimento desordenado das células. E à medida que as células vão crescendo de forma desordenada, cada vez mais elas vão se tornando diferentes da célula original que iniciou todo o processo. Então, quando você retira um grande volume de doença e deixa um restante, vamos dizer assim, para trás, de repente aquelas células já são células muito mais indiferenciadas e mais difíceis da gente conseguir combater. Então, muito provavelmente terão clones que serão clones mais resistentes a qualquer abordagem, né? Então, depende do tipo de cirurgia, do tipo de procedimento que foi feito. Por vezes, a gente precisa evitar procedimentos cirúrgicos, porque a gente precisa, ainda em cenários de doenças graves, usar balanças, eu costumo dizer assim. A gente precisa sempre ponderar risco-benefício. Então, se o benefício vai ser maior que o risco, vai trazer de fato qualidade de vida, proporcionar ganho de sobrevida, proporcionar uma longevidade mais livre de eventos, aí vale a pena a gente oferecer um procedimento cirúrgico ou qualquer outro procedimento. Mas quando a gente não consegue. Isso. E no caso dele já estava realmente bem avançado. As dores, elas já não eram mais controladas. A morfina, ela já não adiantava mais. Inclusive, chegou a passar por diversos médicos e muitos deles falaram, eu não coloco a mão. Isso é uma pena. Aí eu já vou trazer para uma outra esfera. Uhum. Primeiro, o médico por si só, ele precisa, na sua formação, já é inserida desde o início a humanização do cuidado. Então, sempre há o que se fazer. Então, não há mais o que ser feito, não é uma opção. Então, o médico, ele cuida do paciente até o fim. Se ele usa estratégias que serão capazes de modificar aquele cenário de doença, é outra coisa.
Mas quando a gente não for mais capaz de curar, a gente precisa aliviar. E a gente tem todas as estratégias para isso. E muitas vezes falar dessa forma acaba que antecipando o sofrimento, né? Exatamente. Então, a gente precisa também treinar, trazer para a academia, trazer para a formação dos profissionais de saúde a comunicação de más notícias, É. que ela é muito falha. Muito falha. O uso excessivo de tecnologia, como celulares e radiação eletromagnética, pode estar relacionado ao crescimento dos casos? A gente não tem muita evidência científica. Quando a gente diz evidência científica, é forte, evidência forte em relação a isso, né? Então, muito se fala a respeito de micro-ondas, muito se fala a respeito do uso do celular, o celular está próximo da cabeça, aumentar o número de casos de tumores do sistema nervoso central. Não temos evidência para isso, né? Mas o equilíbrio é tudo. Então, a Sim. gente precisa equilibrar. A gente precisa trazer para a nossa a vida hábitos que tenham equilíbrio. Então, assim, se a gente está usando muito micro-ondas, a gente tem que ter cuidado com o plástico. Então, o plástico, sim, ele pode, de fato, liberar substâncias que podem estimular um desenvolvimento de uma doença oncológica. Então, assim, esses cuidados a gente precisa ter. É a mesma coisa com açúcar. Então, eu vou trazer o açúcar para a nossa conversa. Uhum. Existe uma disseminação da informação de que o açúcar está diretamente associado ao desenvolvimento de câncer. Nós não temos evidência científica que suporte esse fato. O que nós temos evidência é que a obesidade, sim, contribui para o desenvolvimento do câncer. Mas o açúcar, se a gente pensar que o açúcar ele pode gerar obesidade e a obesidade, sim, direcionar ao surgimento do câncer, as pessoas têm feito esse link. Mas a obesidade é muito mais que o açúcar, né? Tem outros fatores envolvidos no desenvolvimento da doença crônica obesidade do que só o açúcar. Há uma relação entre o aquecimento global e o aumento de casos de câncer de pele, por exemplo, devido à maior exposição à radiação UV? Existe sim. Nós, quando a gente traz para o Brasil, né, vamos trazer para nosso estado, Nordeste, nós temos uma área litorânea muito grande, nós somos um país tropical. Então, de fato, nós estamos expostos à radiação. E nos ambientes também. Então, a gente não pode esquecer que a luz que a gente usa nos ambientes também produz UV. E nós, uns 10, 15 anos para cá, que nós adotamos mais a cultura de uso de proteção solar, de uso das camisas de proteção solar. E isso, de fato, nos ajudou muito no controle dos tumores de pele. Hoje, o que nós temos, com base nos dados do INCA, é que os tumores que são mais incidentes no nosso país são os tumores de pele tipo não melanoma. Então, é o carcinoma basocelular, o carcinoma escamocelular, que são os mais comuns. Então, a partir do momento que eles surgem, ressecção cirúrgica, o controle com medicações tópicas podem ser suficientes para poder tratar a doença. O paciente está tratado, risco de metástase é baixíssimo, praticamente zero. Então, a gente consegue controlar muito bem. Mas quando a gente passa para a esfera de tumores de pele mais agressivos, como tumores do tipo melanoma, aí está muito mais relacionado a questões genéticas, de mutação genética, o desenvolvimento, o crescimento também é uma outra forma mais desafiadora do cuidado, mas não é tão comum. Mas, de fato, a nossa faixa litorânea e o fato de sermos um país tropical impacta, sim, no aumento dos tumores de pele. Bom, nós estamos conversando sobre o aumento dos casos de câncer com a oncologista, doutora Carmelita. Vamos para um rápido intervalo, coisa de poucos segundos, porque é importante estarmos aqui também valorizando os nossos parceiros, as empresas e marcas que fazem questão de estarem aí presente no movimento que é o Mulher Pode, o podcast. A gente volta já já. Bom, voltamos com a Mulher Pode. O assunto de hoje é sobre o aumento dos casos de câncer. E agora, nós vamos falar sobre os tipos de câncer que mais acomete as pessoas. O câncer é uma doença é uma das doenças que mais afetam a população mundial. E entender quais são os tipos mais frequentes, seus fatores de risco e formas de prevenção é essencial para a detecção precoce e o sucesso no tratamento. No Brasil e no mundo, alguns tipos de câncer se destacam pelo alto número de diagnósticos.
Mas por que essas formas da doença são tão prevalentes? O que podemos fazer para reduzir os riscos? Doutora Carmelita, quais são os tipos de câncer mais comuns no mundo atualmente? Olha, a gente precisa diferenciar por regiões, porque o desenvolvimento do câncer também está associado à etnia, está associado à cor da pele. Então, existem tipos de câncer que são mais comuns na população negra, existem outros tipos de câncer que são mais comuns na população caucasiana. Então, eu não tenho como ah, informar que no mundo como um todo o tipo de câncer mais frequente, por exemplo, é o câncer de mama, né? Mas quando a gente traz, o que a gente consegue ainda é, é, dividir melhor é em relação ao gênero. Então, para homens, hoje, o tipo de câncer mais comum, tirando os tumores de pele, tipo não melanoma, que são os mais frequentes no nosso país, a gente precisa lembrar do câncer de próstata. Próstata. Depois do câncer de próstata, a gente tem o câncer de pulmão. E depois do câncer de pulmão, a gente tem o câncer de cólon, do intestino. Quando a gente traz para as mulheres, o câncer de mama é o segundo tipo mais comum, perdendo para o câncer de pele, tipo não melanoma. Depois precisamos lembrar do câncer de colo de útero, que também é bastante frequente. E depois os tumores de intestino, câncer de cólon, por exemplo, né? Então, são os tipos de tumores mais frequentes relacionados ao gênero. E quando a gente identifica quais são os tumores mais frequentes, a gente começa a desenvolver políticas públicas para que a gente consiga fazer diagnósticos precoces, identificar métodos de prevenção. Então, por isso que nós temos hoje tão bem já difundido momentos como Outubro Rosa, momentos como Novembro Azul, Novembro Azul. porque acabam lembrando a população de que precisa parar um pouquinho naquele momento e olhar para essa doença e ver como é que você está. Se você está em dia com seus exames, se você está em dia com o seu acompanhamento, para que a gente diminua os riscos. É uma pena que, principalmente em relação aos homens, exista ainda o tabu em relação aos exames, né? Quando se fala principalmente da próstata. Tanta coisa poderia ser evitada se o conhecimento chegasse até as pessoas e esse conhecimento fosse abraçado e não enxergado com preconceito, né? De fato. E são as mulheres quem levam esses homens para os consultórios. Então, ou é a mãe que leva o filho, ou é a companheira que leva o companheiro que leva a companheiro também. Isso. E você sabe, né, eu ainda vou trazer um outro ponto que a gente fala pouco, mas que a gente precisa falar sobre isso. E eu já vi movimentos no Ministério da Saúde em relação a isso, da gente também trazer esse ponto, esse foco para a população trans. Porque a população trans deixa de lado essas questões orgânicas. Sim. E aí corre-se o risco de desenvolver a doença e não ter o conhecimento. Então, por exemplo, as mulheres trans, elas têm a próstata. Então, ao longo da vida, não pode esquecer que precisa Isso ter o cuidado mesmo. relacionado à próstata. Os homens trans precisam ter cuidados em relação à mamografia. Ah, mas eu retirei as mamas, eu tenho próteses. Mas a gente precisa lembrar que, do ponto de vista genético, Existe uma configuração ali que não é alterada. Exatamente. Então, a gente precisa lembrar dessa configuração. A gente precisa lembrar do colo do útero, que precisa se manter, os exames de rotina de citologia oncótica, de colposcopia. Então, a gente precisa trazer essa população para que se lembre que precise continuar com esses cuidados também. Importantíssima essa sua fala. Doutora, o câncer de pulmão continua sendo um dos mais letais? O que explica essa alta taxa de mortalidade? Esse é um ponto bem interessante. De uns 10 anos para cá, o tratamento do câncer de pulmão mudou demais. Mudou. Nós conhecemos hoje diversas mutações genéticas específicas dentro do câncer de pulmão. E não só conhecemos melhor essas mutações genéticas, como desenvolvemos tratamentos que funcionam como um alvo específico para cada mutação encontrada. Então, a gente melhorou demais a sobrevida. Então, o que nós tínhamos de informação? Que um câncer de pulmão ele tinha uma sobrevida muito curta, algo em torno de 8 a 10 meses do diagnóstico. E as quimioterapias que nós temos
ou usávamos mais frequentemente, tinha um impacto não muito interessante em relacionado à redução de volume de doença. Então, a gente não conseguia respostas muito efetivas e duradouras. Então, o desfecho era desfavorável na grande maioria das vezes. Mas hoje essa história mudou. Então, a gente consegue usar drogas mais novas e mais potentes que estão mudando esse cenário. O que precisa é da população como um todo ter acesso a essas drogas. Inclusive, recentemente, eu estava vendo um material e recebi, inclusive, até um convite para participar de uma campanha da vacina contra o HPV, que não deixa de ser também uma ferramenta importantíssima para a mulher. Hoje é a única estratégia capaz de prevenir o câncer. Vacina previne câncer. E câncer de colo de útero, câncer de canal anal, câncer de pênis, câncer de cabeça e pescoço. Então, quando a gente reforça que os pais precisam levar os meninos e as meninas para que recebam a vacina do HPV, é porque a gente pode mudar de fato a história. O objetivo hoje é fazer com que o câncer de colo de útero ele seja erradicado. E a gente vai conseguir, a gente vai precisar de um pouco mais de tempo, mas a gente precisa informar. Então, a gente precisa de força das mídias sociais para chegar até essa mãe, para chegar até esse pai, para orientar que precisam levar para o postinho, para de fato receberem a vacina do HPV. Inicialmente, ela não era dose única. Inicialmente, ela começou com 3 doses, com intervalo de 6 meses. Depois, passamos a 2 doses e hoje a dose é única. Então, é muito mais E fácil. disponível pelo SUS. Disponível pelo SUS. E existem estudos hoje mundiais que, visando esse impacto positivo que a vacina pode ter em relação à erradicação desse tipo de tumor, da gente também estudar mulheres idosas a partir dos 65 anos, porque elas estão tendo cada vez mais vida sexual ativa, acabam tendo outros relacionamentos ao longo da vida e acabam se infectando pelo HPV. Então, será se essas mulheres não teriam benefício de receberem a vacinação anti-HPV? Então, a gente está aguardando resultados ainda preliminares, vai demorar um pouquinho, mas talvez essa população já tenha indicação. E uma outra população que tem indicação de receber a vacina do HPV são os pacientes imunodeprimidos, então aqueles que, por exemplo, fazem quimioterapia, que têm a queda da sua imunidade, ou possuem alguma doença que de fato podem alterar seu sistema imune. Pacientes transplantados, eles precisam fazer toda a cartela vacinal. Pacientes que foram submetidos, por exemplo, à esplenectomia, retirada do baço, por algum motivo, trauma, enfim, também precisam ter a sua carteira vacinal toda refeita. Então, aí, por que não incluir também a vacina do HPV? O câncer coloretal tem sido cada vez mais diagnosticado em pessoas jovens. Quais são as razões para isso, doutora? Olha, uma definição importante. O câncer, ele é uma doença de idoso, é uma doença crônica, isso por definição. Mas de uns tempos para cá, a gente vem identificando que pacientes cada vez mais jovens vêm desenvolvendo a doença e vêm apresentando uma doença de uma forma mais agressiva do que normalmente ela seria. Então, a gente associa, de fato, a alterações genéticas, a síndromes genéticas hereditárias, que a gente já consegue identificar algumas, né? Então, quando a gente identifica síndromes genéticas hereditárias naquela família, a gente consegue propor estratégias de diagnóstico precoce para a população daquela família e aí diminuir o risco, por exemplo, de fazer uma detecção numa fase mais avançada, numa fase em que já tenha metástase, por exemplo, ou, de repente, numa fase qual a gente não tenha mais possibilidade de curar o nosso paciente. Mas, de fato, os nossos pacientes mais jovens estão adoecendo com doenças mais graves. O câncer de fígado está crescendo em número de casos. Qual a relação desse tipo de câncer com doenças como hepatite e cirrose? Não, essa correlação ela é bem efetiva. O vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C são extremamente oncogênicos. Então, os pacientes que têm o diagnóstico de vírus da hepatite B, eles precisam ser, de fato, acompanhados para que se identifique se, de fato, vai haver essa transformação. Para que, no momento em que ocorra, se consiga agir de forma precoce e aí
conseguir a cura. Mas, de fato, a gente tem números muito mais altos do que tínhamos antigamente, relacionados ao carcinoma hepatocelular, né? Hoje também já conseguimos melhorar os resultados com algumas drogas-alvo específicas para esse tipo de doença. Doutora Carmelita, um assunto que tem chamado bastante a minha atenção é um assunto relacionado às emoções. Eu ia fazer essa pergunta no bloco anterior, mas acabei deixando para este bloco. Existe alguma correlação das emoções com o câncer? Existe. As emoções, elas alteram de fato a nossa imunidade. E elas podem alterar um cenário que de repente está equilibrado para um cenário de desequilíbrio. Então, vamos fazer um momento. A gente imagina um triângulo. Nesse triângulo, nós temos 3 vértices. E a doença ao centro desse triângulo. Então, a gente precisa lembrar que, para que a gente tenha um equilíbrio, para que a gente seja capaz de evitar a doença e fazer com que a doença não surja, ou que a gente consiga ter um ambiente o mais equilibrado possível para que eu possa tratar essa doença, eu vou precisar ter, num primeiro vértice, hábitos alimentares saudáveis. No segundo vértice, prática de atividade física regular. E no terceiro vértice, cuidado com a minha saúde mental e o controle das minhas emoções. Inteligência emocional. Não tem como eu deixar de lado a questão emocional. Eu toquei, inclusive, neste assunto porque cada vez mais eu tenho buscado informações a respeito do quanto as nossas emoções estão ligadas às doenças físicas. E nos conteúdos que eu tenho acessado, eu tenho visto que principalmente o rancor, a raiva, aquela tristeza profunda, aquela mágoa, estão ligados às pessoas que são diagnosticadas com câncer. E isso despertou muito a minha curiosidade. Fiquei surpresa com os resultados. E é uma pena que as pessoas elas não prestem atenção de que os nossos pensamentos, eles geram as emoções, as nossas emoções geram ações e, consequentemente, os resultados. E acaba que o câncer é um resultado daquilo que nasceu lá no pensamento. E quando a gente fala sobre pensamento, nós estamos falando sobre a forma como nós estamos nos comunicando conosco. Porque não importa o que está sendo comunicado fora, mas como você interpreta e entrega para o seu corpo e para a sua mente. Perfeito, a gente é resultado daquilo que a gente pensa, né? Então a gente precisa atrair também bons pensamentos. As palavras têm um poder imenso. Quem convive com o diagnóstico de um câncer ou vivencia esse período de tratamento, a melhor forma de você ultrapassar por essa etapa é ressignificar. E ressignificar os seus relacionamentos. Então, olhar para trás e ver, será se não é um momento de eu fazer alguns resgates, né? De eu recontar as histórias, de eu mudar as histórias. Então, o paciente ele tem tempo de voltar, de repente, para a família e corrigir situações que ou trouxeram violência, algum tipo de violência emocional ou física, qualquer que seja, né? Então, é essa resiliência que vai acompanhar o paciente nesse processo e que é fundamental para o resultado final. Não importa o tipo de crença que você recebeu, não importa a cultura pela qual você foi inserido, tudo aquilo ali que influenciou de alguma forma, mas você saber que você tem o poder de fazer diferente, que está nas suas mãos, tudo isso faz muita diferença. Quando o ser humano descobre que ele pode alterar. E recentemente eu também estava acessando um conteúdo falando sobre biogenética. A importância também de você ter acesso a isso e saber que mesmo sabendo que você herda alguma coisa, geneticamente falando, você tem também esse poder de alterar através dos hábitos alimentares, através do ambiente em que você convive, através das suas atitudes, dos seus pensamentos. Olha quanto poder em nossas mãos. Por isso que a gente não existe a recomendação de se fazer testagem genética na população em geral. Porque o fato de você saber que é portador de alguma mutação genética não te carimba a vir a desenvolver a doença. Ela mostra que você tem um risco maior de desenvolver, sim, mas a gente vai precisar das outras, de fatores que nós chamamos epigenéticos,
que são, por exemplo, fatores ambientais, hábitos alimentares, atividade física. São esses fatores epigenéticos que vão, de fato, estimular lá o nosso DNA e fazer com que a doença se desenvolva. Então, por isso que a gente não testa a população como um todo. Porque isso pode trazer muito mais angústia, muito mais ansiedade, você saber que você tem uma mutação genética e esperar. Porque é isso que o indivíduo pensa. Então, eu vou ficar esperando a doença aparecer. Então, isso também pode trazer Sofrendo angústia. antes da hora. Exatamente, exatamente. Né? E você falou um ponto que eu gosto muito, que é a espiritualidade. Quando a gente não vai tratar da crença do indivíduo, da religião, não. Da religião, não, mas da crença, sim, daquilo que ele acredita e daquilo que, de fato, vai tratar, modificar a sua alma. A gente precisa trazer isso para o cenário da saúde. Nós temos hoje duas sociedades, Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que colocam dentro dos seus modelos, né, de cuidado a espiritualidade. Então, quão cuidar da espiritualidade impacta positivamente nos desfechos. Então, cardiologia e oncologia clínica já estão saindo na frente nesse Nossa, sentido. que bom, né? Saber que as pessoas têm mais uma ferramenta. Exato. Cada um ao seu modo, cada um com a sua crença, mas que de alguma forma está vindo aí para somar. Gente, é tão gostoso poder entregar de forma leve um conteúdo como este, que para algumas coisas é um conteúdo, um assunto que pode até ser evitado, mas se você perceber o quanto você pode libertar a sua mente e das pessoas também que estão próximas a você com esse tipo de conhecimento, você vai perceber a importância. Vamos para mais um intervalo. Agradeço imensamente a Tech Marketing, a NDJ Shop, que são marcas que estão aí junto conosco, que estão aí sendo parceiras, valorizando cada vez mais o nosso trabalho. Vamos para um pequeno intervalo, coisa rápida, e nós voltamos já já. De volta já com o nosso último bloco. É impressionante como o tempo passa rápido quando se trata do nosso podcast. E uma coisa que eu quero frisar aqui para vocês. Peguem o link deste episódio e compartilhem para o máximo de pessoas que vocês puderem. Seja no grupo do WhatsApp, seja no grupo da empresa, mas compartilhem, porque é conhecimento e conhecimento valioso. Doutora Carmelita, já falamos aí de forma tão técnica, mas eu queria saber um pouco mais, principalmente por que você escolheu essa área? Já faz quanto tempo trabalhando como oncologista? A oncologia está comigo desde 2004. Então, 20 já anos, são... 2025, Vai cerca de 21 20 anos, anos. 21 anos. E tão difícil essa pergunta. Já precisei responder outras vezes, mas eu acho que a gente é levado, sabe, Nédia? A vida, ela acaba conduzindo. Exatamente. Eu não consigo explicar o porquê da oncologia. As lembranças que eu tenho, assim, muito fortes, na minha universidade, na época, durante a graduação, tinha uma oncologista que fazia um ambulatório e eu tinha muita dificuldade com uma disciplina que era psiquiatria. Então, eu tinha um bloqueio com a psiquiatria, não sei. Eu não sei se era o professor também, que não me ajudava muito. Então, sempre que chegava o momento da aula de psiquiatria, eu fugia da aula de psiquiatria e ia para o ambulatório da oncologia. E conheci essa oncologista a partir de um workshop que houve sobre câncer de mama. E comecei todas as quartas-feiras, às 16 horas, eu ia para o ambulatório da oncologia. E aí, permaneci assim um ano. Isso eu estava no 6º período da faculdade. E fui até o final da graduação. Você se conectou primeiro com a professora. Isso. E aquilo foi chamando a atenção e atraindo você para a oncologia. Para a oncologia. Depois, quando eu fiz a graduação, me formei, eu fui para a Santa Casa de Belo Horizonte, onde eu fiz 3 anos de oncologia clínica. E é o grupo que estava no hospital no momento que eu estava fazendo a graduação. Então, eu fui, inclusive, inserida nesse mesmo grupo. E de lá, vim para cá, para Caruaru. De Belo Horizonte, vim para Caruaru para trabalhar como oncologista.
Então, quando eu paro para pensar, eu vejo que tinha que ser. E eu não me vejo, eu já me peguei fazendo essas reflexões. Se eu não tivesse feito oncologia, Qual outra qual outra especialidade seria? especialidade? Não me vejo fazendo outra coisa, sabe? Não me encaixo em nenhuma outra especialidade. Então, eu acredito que a gente é predestinado, sim, sabe? Agora, uma coisa me chamou a atenção. Você falou para mim que você acabava fugindo das aulas de psiquiatria, talvez por não se identificar com o Sim, professor. sim, Mas eu fico aqui imaginando, no seu consultório, sim, quando você recebe os pacientes, sim. você acaba que sendo também um pouco de psicóloga, porque você acaba trabalhando também um É, pouco a mente daquelas pessoas. sim. A gente precisa mostrar para o paciente que o médico dele, claro, ele é o pilar de toda a estrutura de tratamento, né? Parte dele. Mas a gente precisa reforçar a importância das outras especialidades para que possa fazer uma jornada de forma mais leve, né? Então, a questão da saúde mental, da psicologia e da psiquiatria, ela é fundamental nesse cenário. E também, eu ouso dizer, de outras possibilidades, como, por exemplo, as práticas integrativas. Então, esse paciente fazer um tratamento com acupuntura, com reiki, com outras práticas, com, por exemplo, musicoterapia, aromaterapia. Então, tudo isso impacta positivamente nessa jornada. Nossa, que fantástico É. saber disso. Saber que temos aí tantas ferramentas que podem ser utilizadas, né? Doutora Carmelita, eu sei que você lida com diversas histórias, com diversos casos, mas dá para citar alguns assim que marcaram profundamente sua vida? Eu tenho alguns. Eu me lembro muito de uma paciente que ela teve o diagnóstico aos 22 anos. Ela teve um diagnóstico de um câncer de mama e ela chegou para a gente com uma doença avançada, loco-regionalmente. Então, ela tinha doença na mama, tinha doença nas axilas e já tinha metástases no momento do diagnóstico. E todos ficaram muito sensibilizados, né? Porque era uma menina que havia acabado de se formar em direito Toda uma vida pela frente? e não tinha como a gente não perguntar, mas por que demorou tanto? Por que você não veio antes? Já que a doença era visível, né? E aí ela disse que, como ela estava no último ano da graduação, ela entendia que se ela tivesse parado, ela ia ter que adiar o que ela precisava concluir, e na cabecinha dela, ela teria tempo para poder cuidar disso depois. Então, realmente, isso mexeu muito com a gente. Ela teve um tratamento que foi muito sofrido. A gente não conseguiu trazer a qualidade de vida que ela corria atrás. E ela rapidamente acabou evoluindo para um contexto de finitude. E ela me ensinou muito. Ela me ensinou a gente respeitar principalmente a autonomia do paciente. A gente aprende muito isso na teoria, mas a gente vivenciar isso na prática é É diferente. A gente nunca diferente. mais esquece. Então, ela, durante o período que ela permaneceu internada, a gente fazia morfina em doses bem altas e é um opioide que ele cursa com constipação intestinal. Então, ela já vinha há muitos dias sem evacuar e como a gente usava a morfina em uma dose um pouco mais alta, ela também oscilava a nível de consciência. Então, por vezes ela estava orientada, por vezes ela estava um pouco mais confusa, mais sonolenta. E aí a gente precisou fazer um tratamento para poder melhorar o hábito intestinal. Então, a gente prescreveu um clister glicerinado, porque já tinha mais de 7 dias que ela não evacuava. E no outro dia eu cheguei lá para reavaliá-la, e ela estava muito brava, indignada de eu ter prescrito um clister glicerinado sem ter perguntado a ela se ela de fato queria. Simples, não é? Veja. Simples, mas isso marca a gente, né? E a gente aprende aos trancos e barrancos que a gente precisa respeitar a autonomia do paciente em todos os sentidos. E
Ah, mas é uma paciente que estava oscilando o nível de consciência. Sim, eu tinha a prerrogativa de prescrever, né? Mas eu poderia ter esperado mais um dia para ver se de repente ela não estava com a consciência retomada, né? Para poder realizar. Então essas coisas vão moldando a nossa vida enquanto pessoa e enquanto profissional. Profissional também. Então a gente está em constante evolução. Cada paciente, veja, isso é um fato. Cada paciente que sai do consultório, do seu tratamento, ele leva um pouquinho da gente, mas ele deixa muito mais de si, né? E isso Sempre há transforma a uma gente. troca de Muito, experiência. muito. Então, assim, nesses longos anos que eu já tenho como oncologista, eu já trato pessoas da mesma família. Então, eu recebo pais, eu recebo filhos, eu recebo netos, eu recebo primos. Então, e as histórias vão ali se somando. E são surpreendentes, E as né? de superação? Tem muitas. Muitas, muitas histórias de superação. Você sabe, Nédia, que de fato um diagnóstico precoce ele cura mesmo o paciente. Cura Isso mesmo. não é uma balela, não. Isso é fato. Então nós temos muito mais pacientes sobreviventes e curados do que pacientes que tiveram desfechos ruins. Só que esses pacientes não aparecem tanto, né? Então a Verdade. gente tem, porque ainda tem muito mito, ainda tem muito tabu, tem pessoas que ainda escondem da família, os vizinhos não sabem que passaram por aquele processo, né? Tem filhos que ainda escondem de mães e vice-versa, né? Então, o paciente que passa por essa jornada e está curado, nem sempre ele está disposto a compartilhar a sua experiência, né? Mas a gente tem muitos desfechos bons, a gente já tem filhos onde a gente não imaginava que teriam filhos, né? Então, as histórias são lindas. E quantas pessoas, doutora Carmelita, que descobriram a força que possuíam depois de passar por um desafio como esse? Inúmeras. Imagino muitas pessoas que se depararam com aquele diagnóstico e disseram assim: eu acho que eu não vou suportar. E hoje são referência de superação. Isso é brilhante, né? A jornada de tratamento, a duração de tratamento, ela é longa. E as pessoas estão muito acostumadas com imediatismos. Então, as pessoas querem que a quimioterapia termine logo, que 4 meses de quimioterapia é muito tempo, que 6 meses de quimioterapia é um absurdo. A gente não está acostumado mais a esperar, né? Como se a gente não tivesse tanto tempo para esperar. Mas o tratamento oncológico, ele requer tempo. E ele requer etapas. A gente tem inúmeros processos que vão precisar ser vivenciados. E às vezes a gente, quando vai explicar para o paciente que ele vai passar por aquilo tudo, o paciente não acredita. Ele imagina que de repente a gente pode estar, não, a doutora está amenizando a situação, está romantizando mais a situação, não tem como dar certo. Como? Eu tenho um diagnóstico de um câncer. Como eu vou ficar curado do diagnóstico de um câncer? Isso não é real. Então trazem também esse outro lado, né? Que é difícil da gente trabalhar, é difícil da psicologia trabalhar. As unidades de saúde hoje estão abarrotadas de pacientes. Então, a gente consegue diminuir as filas dos pacientes. Então, a gente tem pouquíssimas demandas reprimidas, ou seja, todos os pacientes conseguem chegar para as unidades de oncologia. Mas, ainda assim, a gente tem cenários que são sobrecarregados, né? Então, às vezes, a gente não consegue com muita facilidade um acesso a um psiquiatra. A psicóloga também, ela tem sua limitação de Sim, atendimentos, né? claro. Então, a gente tem algumas limitações, mas que quando a gente coloca num bolo como um todo, o cenário final é sempre positivo. Por que eu digo sempre positivo? Porque a gente só vai ter 2 finais. Ou o paciente vai sair curado da jornada, 2 não, 3, desculpa. Ou ele sai curado da jornada, ou ele permanece com a doença crônica, porque o câncer também é uma doença crônica, ou ele vai perdendo sua qualidade de vida e vai evoluir para óbito e para morte. A gente não pode ter pudor para falar da morte. Esse é um outro Não, não ponto, pode. Isso. porque ela faz parte do processo. Em alguns cenários ela pode vir a ser antecipada, mas outros cenários ela vai acontecer no momento que ela precisa acontecer. Uma coisa é certa, ela vai acontecer de qualquer forma. E você imagina como é difícil falar sobre morte num consultório de paciente com câncer? Porque a gente precisa trazer leveza para a morte,
Não necessariamente querendo dizer que vai ser o final do processo dele, Isso. mas alertando para que faz parte do processo, é a única certeza que a gente vai ter. E no final das contas, o que vai validar esse processo de morte vai ser o percurso. Será se eu tive um percurso que eu fui assistido de forma adequada? Se eu tive acesso às opções de tratamento? Se eu fui cuidado até o final, mesmo a minha doença não tendo cura? Ou se a minha jornada foi uma jornada de muito sofrimento, tive muitas dificuldades, não tive acesso a medicações, tivemos algumas dificuldades financeiras, familiares, de violência. A violência está inserida, muito inserida no contexto oncológico também. Trazendo para o lado da violência, você vê muito mais maridos, companheiros que abandonam suas companheiras do que mulheres ou companheiras que abandonam os Os seus seus maridos quando têm um companheiros. diagnóstico, né? Então, isso também é um fato. Então, as mulheres são abandonadas muito mais frequentemente que os homens. Que inclusive seria até um tema para a gente conversar depois, porque é Importante. impressionante como o fardo acaba ficando maior para a mulher. Seja ela com um diagnóstico de câncer, seja ela com um diagnóstico de um filho com autismo, nós temos muitos casos assim. Então são diversas possibilidades aí que acabam acontecendo e a mulher ela acaba ficando com essa carga maior. Outra coisa que eu tenho percebido também, doutora Carmelita, o número de famosos crescendo nos últimos tempos. Acredito que por causa do acesso que nós temos à internet, acabamos ficando sabendo, né? Aquela informação ela acaba se espalhando. Mas despertou também uma curiosidade. Poxa, por que tantos famosos? Porque eles têm acesso a tantos recursos financeiros que isso poderia ser usado para melhorar a qualidade de vida. Mas aí eu lembro do que você falou no início, o custo da vida moderna, que muitas vezes... E lembro também daquela paciente que você acabou falando dos 22 anos. A ordem de prioridades. Exato. Ela preferiu dar prioridade aos estudos e deixar para cuidar da saúde depois. Ô, Nédia, o diagnóstico de um câncer ele é desafiador, porque, por vezes, a gente vai ter aquele paciente, aquela doença que foge do que o livro ensina a gente. Que por mais que a gente use todas as ferramentas mais modernas, todas as tecnologias mais modernas, ainda assim pode ter um desfecho desfavorável, porque a doença é uma doença traiçoeira. Então, ao longo do processo, principalmente quando a gente já tem um quadro de doença metastática, a gente vai se deparar com clones de células que vão ser cada vez mais resistentes ao tratamento. A célula cancerígena é uma célula extremamente inteligente, porque de tempos em tempos ela cria mecanismos que burlam aquela terapia que a gente está usando naquele momento. Então, não raro você vê um paciente que estava fazendo um tratamento, a gente precisou trocar porque aquele medicamento já não estava fazendo mais efeito, porque a doença cresceu, e aí você vai trocando de opções, E aquelas exatamente por células, isso. parece que elas vão ficando cada vez mais inteligentes e vão ali adquirindo força. Exatamente. E tem diversos mecanismos. Hoje nós conhecemos alguns mecanismos que são as marcas da célula cancerígena e toda a indústria farmacêutica trabalha no intuito de agir em cada hallmark desse que nós chamamos. Doutora Carmelita, para esses últimos momentos assim da nossa conversa, eu queria muito que você falasse sobre as principais lições que você tem aprendido ao longo da vida depois de exercer essa profissão. E eu acredito que o seu olhar humano acaba aprendendo com cada pessoa. Eu costumo dizer o seguinte, que até que você descubra uma doença grave, receba aí um diagnóstico grave, você descobre que você não tinha problema nenhum. Eu aprendi duas coisas. Vou resumir duas coisas. Primeiro, que a gente precisa se colocar no lugar do próximo. Então, as pessoas banalizam demais a empatia, né? Porque já é um clichê. Mas a partir do momento que a gente se coloca no lugar do outro, a gente muda as nossas perspectivas. Então, o médico, ele se coloca no lugar do paciente. E não raramente ele já esteve no lugar do paciente, várias vezes, claro, né? Então, a gente começa a pensar de uma forma diferente, agir de uma forma diferente.
A gente, sempre quando eu vejo alguém com uma idade próxima à minha, eu falo, bom, a Carmelita tem uma filha de tal idade, tem uma vida assim, assim, essa pessoa também tem. Então, tem filhos, como é sua família. E aí a gente vai entender o cenário que aquela paciente está e vai trabalhar para que a gente possa deixá-la o melhor possível para passar por aquela jornada. Então, não tem como, né, você não se colocar no lugar do paciente e não pensar, sentir o que o paciente sente. Então, a gente precisa adotar a atitude compassiva. Então, não existe oncologia, não existe cuidado paliativo sem atitude compassiva. Né? Então, a gente aprende a ter essa atitude compassiva. E o segundo ponto que eu aprendi também, mas eu aprendi como uma armadura. Ah, ninguém tem um problema maior que o do outro. Né? Então, o meu problema ele não é maior que o do meu paciente, nem o do meu paciente é maior que o meu. Nós todos temos problemas e eles são legítimos. E cada um tem o seu peso. Né? Cada Então, um eu está tenho o meu enfrentando peso. suas lutas. Exatamente. Né? Gente, eu espero que vocês tenham absorvido o máximo possível dessa conversa com a doutora Carmelita, porque de fato esse é o nosso principal objetivo, mesmo sabendo que se trata de um tema, de um assunto tão evitado, muitas vezes visto como pesado, mas quando ele é entregue de uma forma assim leve, que vem para agregar na sua vida, isso faz toda e total diferença. Doutora Carmelita, nós vamos bater um bate-volta agora e a gente sempre deixa essa parte para o finalzinho aí do nosso Mulher Pode. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta e você vai me responder com sim, não, talvez, outra palavra que você queira. Câncer em estágio inicial sempre apresenta sintomas? Não. Todo câncer, ele tem tratamento? Sim. O que significa para você a escolha da carreira de oncologista? Significa ser resiliente. Eu não vejo outro adjetivo para o oncologista, porque a gente vai nas nuvens e vai ao fundo do poço em questão de minutos. Então, nós precisamos ser resilientes para que, quando o paciente saia e feche a porta seja aberta por outro que vai adentrar e a gente precisa seguir. Precisa ser forte e passar também uma energia positiva para o próximo, né? O que você diria para alguém que está nos ouvindo neste exato momento e já está enfrentando o câncer há um tempo ou descobriu um diagnóstico recente? Que seja firme no propósito. Né? Serão dias, serão meses desafiadores, mas ao final do percurso você será uma outra pessoa. Uma outra pessoa física, uma outra pessoa psicológica, uma outra pessoa mentalmente dizendo, né? Você se transforma, é transformador. E é transformador para o lado bom das relações humanas. Acaba saindo muito mais forte, descobrindo que possuía uma força e uma fé gigantesca. E também vale ressaltar que a maioria das pessoas, quando usam toda a experiência que foi vivida de forma positiva, essas pessoas, elas usam a sua experiência e a sua dor para ajudar na cura das outras pessoas. A experiência acaba se tornando remédio na cura dos outros. E não deixa de ser um propósito, uma missão muito bonita. Você enxergar que tudo bem que não é gostoso, não é delicioso receber um diagnóstico como esse, mas você saber que você pode transformar tudo isso numa linda história de superação, num lindo testemunho, numa missão, num propósito, inclusive para lá na frente ter autonomia para falar sobre isso, como você enfrentou, como você superou, isso alivia um pouco o coração e faz enxergar diferente a dor que é colocada diante de si. Perfeito. Né? Doutora Carmelita, muito obrigada pela sua presença, pela sua plenitude em falar de um tema como este, da forma como tem falado. No Instagram, como está o seu perfil? Doutora Carmelita Botelho, é isso, equipe? Doutora Carmelita Botelho, _ Doutora Carmelita _ Botelho? Não, doutora, _ Carmelita, _ oncologia.
Oncologia, Isso, então. isso. Pronto. Então procura lá a doutora Carmelita, porque eu vejo que ela está sempre compartilhando conteúdos que vão além da oncologia, inclusive, porque isso faz aí toda a diferença. Muito obrigada para você que assistiu o nosso podcast até o final. A cada 15 dias nós temos um episódio novo para compartilhar com você, sempre trazendo novos convidados e convidadas com assuntos relevantes que vão contribuir na sua jornada de alguma forma. Obrigada, doutora. Obrigada a você.